muita coisa se perdeu. Então a gente tem um monte de fragmento que a gente completa com coisas que fazem sentido. Fazem sentido. E bingo, é isso aí, Igor. Então algumas coisas que fazem sentido. Em primeiro lugar, eu desloco o êxodo da época de Ramsés e coloco na época de Tutmosis, na 18ª dinastia. Eu sei que o desenho da Disney... aliás, foi até uma crítica que eu fiz na Record lá, e eles aceitaram que na novela Os 10 Mandamentos o faraó era o Ramsés. Eu falei, tá errado. Cronologicamente falando, o faraó tem que ser alguém da 18ª dinastia. Então é lá que eu tenho que buscar as evidências do êxodo. E quando eu vou na 18ª dinastia, eu encontro um monte de coisa. Em primeiro lugar, você tem uma rainha, filha do faraó, chamada Hatshepsut. E nessa época que ela estava ali, o pai dela era Tutmosis II. Tá bom? Tutmosis II. Eles tinham muitos escravos asiáticos, porque os egípcios tinham expulsado do país os Ixos, que eram semitas, e os outros semitas que ficaram, eles escravizaram. Então nós temos muitas coisas da parede lá, deles punindo os egípcios, os asiáticos, que podem ser os hebreus. E a Hatshepsut, quando ela queria ter o filho dela no poder, no trono, mas ela nunca teve. Então tudo indica que ela adotou uma criança. E a Hatshepsut, ela até se proclamou faraó para não deixar que o filho do marido com a amante assumisse o poder. Quando esse filho do marido assumiu o poder, que para mim é o Tutmosis III e é o faraó do Êxodo, ele assume, a primeira coisa que ele faz é escravizar os asiáticos. Você tem paredes lá mostrando assim, façam mais tijolos, igual a Bíblia apresenta e tudo mais. Aí, curioso, que quando você vai na tumba dele, você descobre algumas coisas curiosas. Daqui a pouco eu vou lembrar o ano que a tumba foi descoberta. Ela tem na parede o Amduat, que é a oração que o egípcio faz para as passagens da alma no mundo dos mortos, no barco solar, até Osíris e voltar. Na 12ª oração da Amduat, tem uma oração de Tutmosis assim, que aqueles que morreram com ele na grande inundação e não tiveram oportunidade de ser mumificados, que tenham o seu corpo preservado. Porque eles morreram na grande inundação por seguirem a sua carne. Estranho, né? Não tem inundação no Egito, não chove. Não chove, só chove lá em Alexandria, mas aqui embaixo não chove. Que inundação é essa? Uma inundação que matou o exército de Faraó, e está registrado isso lá. Outra coisa curiosa é que quando descobriram Loré, que descobriu a tumba dele, quando abriram, o sujeito que está mumificado ali não pode ser o Tutmosis, porque ele morreu com 60 e poucos anos, e o sujeito que está ali tem 20 e poucos anos. Alguém foi colocado no sarcófago no lugar dele. Entendi. Dá a entender que a múmia dele morreu talvez naquela afogamento que tem ali. Uau! Não pode ser o Êxodo? Aí você tem o papiro de Pulver. O papiro de Pulver, esse livrinho meu, Escavão da Verdade, eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma tradução do papiro de Pulver. O papiro de Pulver, que hoje está na biblioteca de Leiden, na Holanda, ele traz uma coisa muito interessante que parecem ser as pragas do Egito. O papiro de Pulver, ele conta aqui, inclusive isso aqui é a parte do Tutmosis, do cara batendo nos escravos que eu falei. E o papiro de Pulver, eu vou ler para vocês aqui, olha um pedacinho das pragas. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou mostrar a foto aqui e vou citar o papiro de Pulver para vocês. Tá. Ele fala assim, Deus Horus, por que as tragédias se abateram sobre o Egito? Por que o Nilo virou sangue? Por que o Nilo virou sangue? Por que as trevas estão em todas as partes? Por que os animais estão morrendo no campo sem que ninguém os recolha? Isso está no papiro. Está no papiro. Por que os filhos dos nobres estão morrendo de causa inesperada? E por que os escravos saíram do país para o festival do Deus deles e levaram o nosso ouro no seu pescoço? Tanto as pragas como o fato dos hebreus irem embora e levar o ouro Está tudo no Êxodo. Estou dando apenas 2 pinceladas aqui. Faz sentido. Ele chegou, começou a escravizar os caras ficaram putos, entraram Exatamente. Em guerra, mataram todo mundo. Mas o papiro de Pulver não é Bíblia. Ele está na Bíblia? Não, o papiro de Pulver não é Bíblia. Não é Bíblia? Não é Bíblia. É um documento egípcio. Pode crer. E você está entendendo? Então eu estou pegando a história da Bíblia contada por um documento fora da Bíblia. Os painéis ali de Tutmosis III. Até o nome de Moisés faz sentido nisso, porque na 18ª dinastia eles tinham muito costume de pegar a palavra Mes ou Mose, em egípcio, significa nascido de. E eles acoplavam o nome nascido de ao nome de uma divindade. Então você tinha, por exemplo, Amose,
nascido do deus A, o deus da lua. Tutmoses, nascido do deus Tot, o deus escriba. E o nome do hebreu, Moses, Moshe em hebraico. Nascido de quem? Parece que quando ele entregou para o deus hebreu, ele tirou a divindade egípcia. Então até o nome dele é um nome egípcio. O livro do Êxodo tem várias palavras que vêm do egípcio. Não são palavras hebraicas. A palavra para papiro é egípcia, a palavra para Nilo é egípcia. Tem um monte de palavra egípcia. Então, eu só estou dando umas 3 ou 4 gotas aqui para ver que nós temos evidências acadêmicas que apontam para o Êxodo. Aí, O que é o êxodo exatamente? A forma é quando os hebreus saíram do Egito, exatamente. Entendi. Que na verdade a palavra êxodo vem do grego, porque a Bíblia foi traduzida para o grego no 4º século a.C. Então, exodos, rodós é caminho, rodoviária, roda, rodovia. Ex, saído de. Ex rodós, exodus, caminho afora. Aí acabaram dando nomes gregos para os livros da Bíblia. Por isso que veio o nome Êxodo. Agora aqui eu quero